estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas, saudando a cada um de vocês de forma afetiva e com muita alegria, preparando-nos agora já no mês de outubro, mês dedicado às missões, né? Saímos do mês vocacional agosto, setembro, mês dedicado à Bíblia, que é a fonte de palavra de Deus para todas os outros segmentos. E agora nós estamos no mês dedicado às santas missões. E nós vamos, hoje o nosso tema desse dia 3, que nós estamos refletindo hoje, o Evangelho amanhã, é sobre a família que Deus quer. Nós sabemos que a família é o caminho escolhido por Deus, em que se desenrola, se observa-se tudo o que acontece, desenvolve-se a história da salvação. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós vivemos num momento assim, em que os valores da família às vezes está ignorado, esquecido, descartável por muitos. A gente vai dividir os valores em valores estáveis e valores instáveis. Na maioria das vezes nós estamos vendo os valores instáveis. E nós hoje temos as leituras que vamos apresentando assim. Dentro dessas leituras, hoje nós somos chamados a observar, de acordo com a primeira leitura, salmo, segunda leitura do Santo Evangelho, que a dignidade do matrimônio cristão, ela não caiu da moda não, ela continua assim dentro de cada um, como um dom divino, né? Um dom da graça, preparado assim dentro do plano de Deus. Mas às vezes acontece o contrário. Então, nessa primeira leitura, olha, ela é extraída do livro do Gênesis, lá o primeiro livro, né, conforme a organização da biblioteca aqui, formada em livro, né, um dos primeiros livros do Antigo Testamento, é Gênesis, o capítulo é 2 e versículos de 2 a 24. Hoje, a primeira leitura e a segunda, tudo é de capítulo 2, é bem engraçado. Então, essa primeira leitura nós vamos vendo assim, que Deus foi criando o homem, presenteou o homem, né, com tudo que ele necessitava, com todo o paraíso, com animais, toda a natureza, árvores, plantas, árvores são plantas, gente, água, tudo, os frutos, tudo à vontade, na maior beleza do mundo. E ele presenteou, né, esse homem. E aí o texto vai mostrar assim para nós hoje que dentro dessa catequese aconteceu algo assim muito estranho. Primeiro é que a origem da vida do homem está pautada em Deus. Deus é o Pai, é o que originou a nossa vida. Então a vida do homem. Quando nós falamos em origem, em vida do homem, lá no Gênesis, nós vamos lembrando logo de um homem chamado Adão. Então, criou Adão, né, como o primeiro homem, e ele recebeu todo esse cheio desses presentes, né, que apareceu para ele, e nós vamos observar que ele ficou com tudo isso, mas ele entrou em profunda solidão, diz o texto hoje assim nas explicações. Então, falta alguém para ele compartilhar a vida e também a felicidade, os momentos de dores também. Mas a gente nem sabia se estava para ter com tanto sofrimento ali com aqueles animais, com plantas, com uma imagem assim fantástica, não é, para ele se deleitar, respirar e sentir assim a presença de Deus em tudo. E quer dizer que o homem sentiu solidão.
Ele estava só. A solidão não significa a falta de Deus só. É o homem estar só, sem saber o que quer, está sem rumo, sem norte, não sabe para onde é que vai, dá uma tristeza, dá um mal-estar. Então, esse é alguém que está faltando. Aí dentro do texto, o que Deus fez? Quer dizer, da costela dele, de Adão, ele criou uma mulher, deu o sopro. Aí vem com o nome de Eva, não é assim? Então, é essa partilha de vida, de amor, que é desejada assim dentro da família e é onde o homem encontra a sua realização pessoal, né? Da sua existência, da sua presença no mundo. A gente vai ver que homem e mulher são iguais. E quando a gente diz que foi tirado da costela, esse símbolo de costela quer dizer da mesma carne, eles são da mesma carne, que são participantes, né? Eles vivem com o mesmo destino, significa que da costela significa igualdade. E nós fazemos um auê enorme dizendo que é diferente, que a gente é um mais alto, outro mais baixo, um mais gordo, outro mais magro, um mais sorridente, outro mais sério. A gente não pode ser o conteúdo, a matéria com que é construído, né? Cada um de nós não pode ser a mesma do outro. A água que passa bem aqui no rio, ela já foi, a outra que vem já é outra. É água, mas não é a mesma. A gente precisa prestar atenção a esses dados. Então, eles são iguais em dignidade. E vai mostrar assim que essa dignidade, essa igualdade é para mostrar que ninguém é o dominador. O homem não é o dominador, o possuidor da mulher, como acontece no mundo de hoje. Não, muitas vezes, né, com todo mundo. Não vamos generalizar. E também vai ser mostrado aí para nós, nessa primeira leitura, a unidade. Já tem a origem, tem essa questão da solidão, que nós já vimos, vem o sentido de igualdade e vem também a unidade. Tornarão, né, todos tornarão uma só carne, uma só pessoa. Não é assim? Quando se faz a celebração do matrimônio, que pergunta, que vai falar assim, fidelidade no casamento, então ele diz, eu considero-os marido e mulher, e aí vai todos, tornarão uma só carne, e dá a bênção ali, o sacerdote que testemunha o matrimônio cristão ali. Então, a gente vai mostrar que isso aí é uma só pessoa, mas aí os sentimentos, né? E os sentimentos também são diferentes. A gente diz a igualdade no modo assim, que não tem ninguém para dizer que o homem é um bicho. Não, a mulher é não sei o quê. Não, eles são na dignidade deles, porque eles são da mesma carne. Aí é preciso que se respeitem, que se amem, sobretudo. Já a segunda leitura, olha, da carta aos Hebreus, o capítulo é 2, o versículo de 9 a 11. Aí ele aqui vai lembrar a qualidade, assim, única do amor de Deus, do grande amor de Deus, por quem? Pelos homens. De tal forma que Deus pegou o seu único filho e deu. Deu para quê? De graça? Deu para salvar o homem, os homens. E aconteceu que ele morreu, sofreu, padeceu, morreu na cruz para salvar-nos, ressuscitou também para salvar-nos, para trazer a alegria. O Santo Evangelho, nós estamos na continuidade, já para concluir, né, o ano, já no 27º domingo, mais ou menos são uns 33, né, antes de começar o novo ano litúrgico. E esse aqui, nós estamos este ano no Evangelho de Marcos. É a comunidade de Marcos, mas vez por outra nós temos outros evangelhos, conforme a festa, conforme o entendimento melhor. E esse aqui é o Evangelho de Marcos, no capítulo
O capítulo é 10, os versículos de 2 a 16. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para pô-lo à prova: é permitido ao marido divorciar-se de sua mulher? Ele respondeu: o que Moisés ordenou-lhes? Responderam: Moisés permitiu escrever a carta de divórcio e mandá-la embora. Jesus disse-lhes: ele escreveu esse mandamento por causa da dureza do coração de vocês. Mas, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram de novo perguntas sobre isso. Jesus disse-lhes: quem se divorcia de sua esposa e casa-se com outra, comete adultério contra a primeira. E, se ela divorcia-se do seu marido e casa-se com outro, comete adultério. Levavam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas. Os discípulos, porém, repreendiam essas pessoas. Vendo isso, Jesus ficou indignado e disse-lhes: deixem as crianças vir a mim, não as impeçam, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Eu garanto-lhes, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as, ele as abençoava, impondo as mãos sobre elas. Irmãos e irmãs, essa é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas é muito interessante. Jesus estava saindo. Ele andava só? Não, ele andava junto com os discípulos. Ele já ia seguindo rumo a Jerusalém, entraram no território da Judéia para o outro lado do Jordão. E eles seguiam. E de repente foram os fariseus que fizeram aquela grande pergunta, né, para ele. Grande, mas que provocou muita coisa assim diferente. E a pergunta é que se é permitido ao homem divorciar, repudiar sua mulher, não foi assim? O que eles queriam? E aí Jesus teve a estratégia de mestre de perguntar a eles o que está escrito na lei de Moisés, a lei que eles obedeciam. E eles respondem que ele mandou escrever a carta do divórcio, que é para mandá-la, ó, vai embora. E aí ele começa, né, a dar as respostas a eles, mostrando aqui, se acontecesse aquilo ali, que Moisés fez isso por causa do coração deles, um coração endurecido.
é um coração petrificado. Olha como é assim o algo tão diferente que vai mostrar aqui. Naquele tempo, daquela época, era patriarcal, a mulher era que saía da sua casa, ia lá para a casa daquele homem, ele tomava posse dela e tinha que viver segundo a lei que eles mesmos criaram. E no mundo atual, no mundo cristão, é diferente, né? O casamento, ele dá-se, quer dizer, a união homem e mulher baseado na bênção de Deus, com o testemunho, né? É numa celebração, que não vai mais ser esse momento patriarcal, que é a mulher que vai, é o contrário. A mulher aí vai ser o ponto de referência e é o homem que procura e Deus mostra que o que Deus une, o homem não separe. Porque a mulher não é propriedade do homem. Há um relacionamento de iguais, não foi assim? Iguais na dignidade. Não pode ser uma relação de quê? De propriedade, de posse. Você é minha, você faz o que quer. E os discípulos, vai mostrando aqui, que eles perguntaram de novo a Jesus, né, o que acontece com eles. E ele vai dizer também que é aquele ali, que eles precisam ter esse respeito, viver o amor, que eles vão tornar-se uma só carne. E assim nós observamos que a vida do casal, ela é desenvolvida, né, com grandes desafios. E esses desafios vêm como o individualismo, o egoísmo, que vai matar exatamente por isso, porque por causa da dureza do coração deles, esses desafios, né, que vão, como o individualismo e o egoísmo, vai ser atrapalhado, vai ser diferente. Isso significa que mata o amor que gera vida, o amor que dá movimento, que tem uma construção edificada, com sua casa na rocha, né? Fica com firmeza, com seguridade. Então, o amor é o alicerce principal, quer dizer, alicerce não vamos chamar alicerce está lá embaixo, mas são também os pilares, né? Que sustentam, fortalecem o casal, né? A força do casal. A gente precisa ir compreendendo, todo mundo sabe disso hoje. Agora, como é que está hoje, aí é uma outra história. E aí ele lembra que ele disse aos discípulos que quem despede sua mulher, ele cometeu adultério e se casar com outra, e vice-versa também, a mulher também sair. Então nós vamos ver que o projeto ideal de Deus é um projeto onde homem e mulher amam-se, vivem juntos, quer dizer, o amor que é a base de tudo. E eles são convidados a conviverem bem na unidade, quer dizer, na união, na partilha, no diálogo, na perseverança, tratando-se também com paciência. A gente vai lembrando lá em Coríntios, né, capítulo 13, quando diz o amor é paciência, é bondade. É muito bonito ali, né, que Paulo coloca, né? Então, essa história de poligamia e de divórcio acontece, mas não é a base assim, do amor. E nós vimos que esse texto do Evangelho hoje, olha, tem uns 3 evangelhos, uns 3 domingos seguidos, que Jesus está colocando criança no meio, viram? A criança é isso, os pequeninos. E aqui ele vai colocar de novo, que são aqui como as crianças aí são as vítimas principais, né, dentro da família que está fragmentada, a família desestabilizada, sem estrutura, né, com as separações, um para cá, outro para lá, um morando num lugar, o outro no outro, as traições, tudo isso repercute na criança. Só que a nossa sociedade moderna não acredita muito nisso, não. Bota a criança numa creche, vai não sei o quê, ou fala com grosseria. Olha os absurdos que nós estamos vendo agora com
com esse maltrato com as mulheres, né, o feminismo. Gente, isso é muito terrível. Só se vê casal, mulher com a medida de proteção. É raríssimo ter dentro da justiça um caso em que o homem tem a medida de proteção para aquela mulher não chegar lá perto. Pode ter, mas é raro. Mas das senhoras em casas assim, é alarmante. Então, quem é esposo, quem é esposa, não dá para pensar só em si. Tem que pensar na unidade, numa só carne, na união. Então, isso precisa preparação, formação, caminhar segundo o Espírito Santo, viver sob a ótica também da palavra de Deus, a oração, o convívio. Aí não é tão fácil não, é cruz. E diz que casamento é só as maravilhas, mas nós vamos encontrar só maravilhas no mundo? Não. É preciso a gente também entender. Mas quando nós encontramos pessoas que estão assim, dilaceradas, fragmentadas, que já falamos aqui essa palavra, as pessoas que vão saindo de uma separação, quem trabalha na educação, quem vive na igreja, por onde a gente anda, é preciso que nós saibamos acolher esse povo, gente. Já vem um povo sofrido, então a gente chega aqui, ainda corta, ainda bate, ainda vem com palavras duras. Não, vamos apoiar, não na base da brincadeira, mas também na seriedade, né? Vamos integrar, vamos compreender, vamos escutar, ajudar as pessoas que estão necessitando a viver o projeto ideal de Deus. E aí esse projeto ideal de Deus, ele não vai renunciar o ideal de Deus, não, que é sobre o amor. Vai fazer o que Jesus disse lá no Evangelho, né? A felicidade de uma família só existe quando há comunhão entre os esposos, com os filhos e também com Deus. E é por isso que nós vamos rezar para que nossas famílias sejam a família que Deus quer. E esse mês missionário, nós vamos observar a nossa dedicação às missões, onde nós já tem toda uma programação para nós participarmos e para nós vermos. Lembrando aqui um pouco do texto também, quando Jesus diz assim, quem desrespeitar um menor desses aqui, é a mim também que está desrespeitando. E aí ele vai, quer dizer, as mães levavam os filhos para serem abençoados. E ele vai fazendo a imposição das mãos. E essa imposição das mãos é um gesto de encontro, de mostrar, quer dizer, a bênção de Deus vai sobre o pequeno, para que eles possam ver o reino de Deus. E o reino de Deus é dom, é festa. E nós vemos assim demais aí nas celebrações, né? Ou as da TV, que nós estamos acompanhando, ou as nossas mesmo presenciais, sempre aparece uma criança no final da missa. Para quê? Para ser apresentada ali. E aí o padre abençoa. Quando a gente conversa com o padre, normalmente diz assim, põe a mão aqui, me dê uma bênção. Geralmente com o bispo, bença padre, estou acostumado de ouvir. Quer dizer, porque eles são ungidos, né? É um sacramento da unção, também eles são, da unção não, o sacramento da ordem. O sacramento da unção é quando já está doente ali, que está precisando. Mas a gente diz assim, que eles são ungidos, então eles são preparados eles estão no estado de graça de que podem abençoar, podem ungir. Mas nós leigos, nós pessoas, também podemos ungir uns aos outros nesse sentido. Pode ser com óleo, né, que vai dar flexibilidade. Tem tanta história agora com óleo, né? Eu gosto de ensinar, né? Põe o óleo aqui, ó, no pulso da mão esquerda. Aí coloca aqui umas gotas de óleo, pode ser óleo de alecrim, óleo de hortelã, óleo de lavanda, um óleo essencial. Pode ser óleo Johnson, pode ser um óleo que passa aqui, ó, e passa aqui no sentido horário, ó.
Isso aqui vai dar assim, diz que isso aqui é o espaço, a zona de proteção, de energia nossa. Quando a gente está assim naquela fase assim que está bocejando, está fraco, está para lá, a gente diz, está assim tão para baixo, vamos fortalecer e aquilo ali já vai. E nós vamos fazendo a respiração e assim tem tanto para passar dores nós temos. Então isso aí são momentos que nós também podemos, né, abraçar uns aos outros, nesse momento agora de pandemia não, mas a gente abraça daqui, a gente abraça assim, a gente vê um amanhecer e lembra da pessoa, transmite uma energia, vê um anoitecer, vê uma água de um rio, uma cachoeira, um pássaro cantando. Olha, são tantas coisas boas que a gente vai transmitindo. E as nossas famílias têm dificuldades? Tem, mas vamos rezar pelas famílias, vamos participar na graça de Deus. Então, irmãos e irmãs, esperemos que possam acompanhar também as leituras deste domingo, né? Nós temos a primeira leitura lá do Gênesis, no capítulo 2, versículo de 18 a 24. O salmo é o Salmo 127. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. A segunda leitura é Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo de 9 a 11. O Evangelho de Marcos é o capítulo 10, versículo, pode ser de 2 a 12, mas aí esquece aquela parte da criança. Foi tão bonita, não foi? Por isso façamos de 12 a 16. E nós sabemos que o homem é convidado a sair da sua mentalidade patriarcal, é aquela que a mulher entrava lá na casa do homem, ele era o dono de tudo, o proprietário. Mas hoje, nessa modernização, continua uma só carne, um só corpo e uma só carne, mas tem gente que ainda quer ser o proprietário dos outros, assim como se tenha feito uma compra. E é tão bom a gente ser livre, não é? Não significa livre louco, não. Livre também para pensar, para agir, sem ficar com a ciumeira que acaba, que destrói. Que Deus nos abençoe, dê-nos a graça de enfrentar o outubro rosa, né, como nós chamamos, o outubro do rosário, né, de ler o rosário de Maria, e que Deus nos abençoe, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém.